faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Meus amados irmãos, chegamos ao ponto culminante do nosso programa. Nesse momento, meditar na palavra viva, eficaz, que penetra até juntas e medulas e ainda diz é apta para ir até a intenção e pensamento do coração. Encontramos na palavra de Deus, exatamente em Romanos 10, 14, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E tem crente que estão calados. E nós não podemos calar. Temos que pregar, temos que anunciar. Se você não falar, quem vai falar? Essa é a realidade. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ele diz: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Por que falar de Cristo ao pecador? E só no Novo Testamento. Muitas pessoas estão pregando ainda o Velho Testamento. A gente pode pegar alguns trechos para base, mas doutrina, ensinamento tem que estar no Novo. E nós temos aqui alguns motivos, por exemplo, 4 motivos de pregar o Novo Testamento, a palavra de Cristo, os evangelhos. Primeiro motivo, mandamento de Cristo. Está escrito na palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15, não é uma sugestão. Aqui é uma ordem imperativa de nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então esse é o primeiro motivo que nós temos e a razão pela qual sair pregando o evangelho, usando o rádio, na congregação, onde nós nos encontrarmos. Temos o segundo motivo, amor pelas almas. Esse amor que nós temos que ter em nossos corações, temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque está escrito exatamente, glória a Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Essa é a palavra, ele nos constrange a sair, a pregar, a anunciar. Se nós não formos, quem vai pregar? Então, quem ama a Cristo, fala de Cristo. Quem cala, não ama. É a nossa conclusão. E o terceiro motivo é o destino eterno. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Céu ou inferno depende de quê? De ouvir. O homem, a pessoa, tem que ouvir a palavra para que possa definir o seu destino. O quarto motivo, nós vemos também, sangue na tua mão. É o sangue, o Cristo que morreu por nós e nos confiou da gente pregar. Quando eu disser ao ímpio a palavra e tu não falares, aí fica difícil. O seu sangue demandarei da sua mão. Ezequiel 3,18. Então confirma no Novo Testamento, em Atos 20, 26, dizendo: limpas todo o sangue de todos. Essa é a pergunta aos nossos membros, nossos irmãos que estão na nossa escuta. E o seu vizinho, ele sabe que você é salvo e que Jesus salva, ou só sabe meio que você é crente? Então temos que falar, temos que anunciar. Eu me lembro que uma certa vez eu estava no rádio pregando e tinha uma vizinha aqui, ela me chamava filha de uma coisa séria, porque eu falava, dizendo naquela época, que tem que deixar a idolatria. Então mesmo a gente recebendo essas afrontas, palavras agressivas, mas nós temos que estar sempre atento em falar a palavra do Senhor. 4 pontos aqui nós temos no Novo Testamento. 4 pontos. Primeiro, realidade do pecado. Nós sabemos que o pecado é uma realidade. Segundo, nós sabemos o amor de Deus. Terceiro, a obra é de Cristo. E 4, decisão do homem. Por isso temos que nos empenhar.
pregar o evangelho. Primeiro ponto que nós colocamos aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nós éramos pecadores. Eu, você, mentira, ódio, inveja, imoralidade, pecado separa o homem de Deus, conforme Isaías 59, 2. Então, meu irmão, o salário, disse Paulo, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Quem ofender sem acusar, com amor. Então, eu também sou pecador. Nós não podemos chegar para alguém e dizer: eu sou santo demais, eu sou importante, você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno e eu vou para o céu. Não, mostra o trecho bíblico para que ele não possa ficar revoltado com a gente. Mas nós temos o amor de Deus e sabemos, temos uma consciência que nós somos filhos de Deus, nós aceitamos a Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que está em João 3,16. Então, como falar? Mas Deus não te deixou sem saída, meu irmão. Aleluia. Ele te ama tanto que mandou Jesus morrer no teu lugar. Mas Deus prova o amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5 e versículo 8. Terceiro que nós temos a obra de Cristo aqui. 1 Coríntios capítulo 15, 3 a 4. Cristo morreu por nossos pecados, por cada um de nós, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Como falar? Você vai ler um trecho como esse, você tem que dizer: Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou, aleluia. Ele venceu a morte e em nenhum outro há salvação, conforme Atos 4:12, na expressão do apóstolo. Não é religião. A fé em Cristo simplesmente não é religião, é a pessoa de Cristo na sua vida. Isso que vai mudar, isso que vai fazer você uma nova criatura. Como disse Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Então, a quarta observação é a decisão do homem, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Como falar? E agora, o que o irmão diz? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10 e 9. Quem receber Jesus? Aquela pessoa que quer. Então, quer receber Jesus agora? Você pode orar por essa pessoa. É assim que nós temos que falar, é assim que nós temos que agir, levando a palavra. Nós vemos aqui o resumo, 1 Coríntios 2 e 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. Quando a pessoa decide, é desse jeito. Fala de Cristo, cruz, sangue, ressurreição na pessoa do Senhor. Como falar? Atos 4, 29. E agora, Senhor, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Essa é a nossa oração, como Paulo também orava, pedia. Nós temos também que pedir ao nosso Deus. Então, a prática não é gritar, é coragem. Pedro negou, depois pregou, e 3.000 almas se converteram. Atos 2, 41. Então, pede ousadia antes de sair, antes de falar. Ousadia de Cristo, ao nosso Deus, para falar a palavra com sabedoria e entendimento. Meus irmãos, todos nós vacilamos. Às vezes a gente fica questionando alguma coisa e vacila. Mas há uma necessidade de nós nos aperfeiçoar muito mais diante de Deus, com a palavra viva, com sabedoria. Conforme Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A prática dessa palavra. Não comece condenando. Jesus, com a
samaritana pediu água, depois ofereceu vida, aleluia. João 4, 7 a 10, está escrito na palavra do Senhor. Faz pergunta, ouve e depois fala novamente. É assim que nós temos que fazer para ganhar almas. Irmão, uma observação, estamos nos últimos momentos na face da terra. Temos que sair pela aí pregando a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 25, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, instruindo com mansidão os que resistem. A prática dessa palavra, desse texto, se ele discutir, não briga. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, versículo 1. Ganha com amor, não com debate. Nós temos que estar sempre falando. Agora, quando aparece alguém que diz que lê Bíblia e diz que é teólogo e não quer saber da palavra, se acha que está num pedestal, está exaltado, é necessário que a gente tenha conhecimento para meter-lhe a ripa, para que eles possam recorrerem a Cristo, reconhecendo que estão errados. Então, o ponto importante que nós observamos é com poder. 1 Coríntios 2 e 4 diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por isso que lá em Atos 2, Pedro levantou a voz com sabedoria e entendimento, repreendeu aquele povo e ganhou ali naquele dia quase 3.000 almas. A prática desta palavra, conforme o que nós falamos, 1 Coríntios 2 e 4, é que a gente ora pelo doente. E estes sinais seguirão os que creem. Marcos capítulo 16 e versículo 17. Tem testemunho, mais poder, igualdade com o pecador, cai de joelho. Ele cai quando nós falamos a palavra na hora certa, com unção de Deus, na humildade, na simplicidade e na ousadia, no poder soberano de nosso Deus. Com urgência, meu irmão. 2 Coríntios 6 e 2 nos diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. A prática dessa palavra: não deixa para depois, aleluia. Que farei, Senhor? Atos capítulo 22, versículo 10 nos diz: leva para decisão na hora. Amanhã pode ser tarde demais, o dia é hoje. Agora o homem tem que se render aos pés de Cristo. Caso contrário, ele vai para o outro lado da vida, sem Deus, sem paz e sem salvação. Isso aí é triste. E o que impede de falar? 3 medos e 3 respostas. Isso com base no Novo Testamento. Medo do crente. A resposta está no Novo Testamento. Ele diz: não sei falar, e quando vos entregarem, não estejais ansiosos, porque vos será dado o que haveis de dizer. Mateus 10 e 19. É Espírito Santo quem fala. Essa é a resposta. E vão me rejeitar, o povo vai me rejeitar. Diz a palavra de Deus em João 15 e 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Rejeitaram Jesus, vai rejeitar você também. Mas não se preocupe. Ou a outra dúvida é: não é meu dom. Tem gente que diz: eu não tenho esse dom. Mas a palavra de Deus nos diz: faz a obra de um evangelista. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Evangelismo é para todo mundo. Você sabia disso, meu irmão? É para todo mundo que quer, que ama a Jesus. Vem a cura do medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Então, meus irmãos, há muitas coisas para nós observarmos em nossas vidas. Temos que estar sempre de acordo com a palavra do Senhor. Temos passos a ser seguidos. Pregai o evangelho. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Está escrito em João 9,4. A recompensa, ela vem. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas. Aleluia.
sempre e eternamente. Aqui a palavra de Deus em Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Isso é importante, receber a coroa da vida, pregar a palavra, viver o evangelho, tipo de crente no céu. Nós podemos ver aqui pela visão celestial. O que foi salvo? Graças a Deus, aleluia. O que salvou? Eis-me aqui e os filhos que me deu, ó Senhor. Hebreus 2:13. O que calou? Fica difícil. Vai chegar de mão vazia. 2 Coríntios 3:15. Então, meu irmão, escolhe. Você quer chegar no céu com cicatrizes ou com as mãos limpas de omissão? É melhor chegar no céu com cicatrizes. Aleluia. Daqui, Senhor, eis-me aqui. E esses que o Senhor me deu para que eu pudesse orar por eles. Deus, o Senhor, vê tudo. E ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Filipe, por exemplo, não esperou o culto. Viu o eunuco na estrada e pregou. Atos 8:30-35. O resultado foi que ele ganhou aquela pessoa e batizou na hora. Paulo não esperou o convite. No barco, naufragando, ele pregou para o centurião. Irmão, é muita coisa boa que acontece quando nós nos preocupamos em sair pregando o evangelho. Jesus não esperou templo. Falou com pecadora no poço. No caso de João capítulo 4, e também com ladrão na cruz, Lucas capítulo 23 e 43. Onde tem pecador, tem púlpito. Aleluia. Tua casa, meu irmão, é púlpito. Tua vida tem que estar no altar de Deus. Tua van é um púlpito. O teu carro, o teu zap é um púlpito, onde você estiver para falar da palavra de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, disse Paulo em 1 Coríntios 2:2, decidi saber entre vós nada, senão a Cristo e este crucificado. Fala disso. O resto é o Espírito Santo quem faz. Aleluia. É por isso que Jesus disse que ninguém vê a mim senão pelo Pai. O Espírito Santo é quem convence. Nós temos apenas de pregar. A oração que nós temos que ter, aquela oração, faz, Senhor, de meus irmãos, dessa pessoa que está te ouvindo, aleluia, essa pessoa seja abençoada. Nos dá lágrimas por quem está perdido. Temos que orar assim. Nos dá ousadia para falar. Nos dá sabedoria para ganhar essas pessoas. Que a cada culto tenha pecador chorando no altar. Aleluia. Em nome de Jesus, o amigo dos pecadores. Amém? É Mateus capítulo 11, versículo 19. Jesus é amigo, o melhor amigo. E ele diz, vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Meus irmãos, tem que ter um treino. E o que de mim ouviste, isto mesmo transmite a homens fiéis, segundo Timóteo 2:2. Todo mês, aula de evangelismo pessoal. A primeira coisa que nós temos que fazer, como disse Paulo, eu entendi que não adianta eu saber mais nada entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. Então, é no mês, é por semana, é todo dia. Nós temos que estar sempre tendo esse testemunho. Começa a palavra de Deus com o testemunho de sua forma como você foi ganho para Cristo. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, o que diz a palavra no Salmo 126, versículo 5. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, conforme Lucas 14, 21. Mas poucas pessoas estão se preocupando em evangelizar. As pessoas, não, eu já estou salvo, eu estou feliz com Jesus, e quem morrer, morreu. Não é assim. Por isso que muitas pessoas não entendem por que eu fico nesse rádio aqui. Nós estamos no púlpito da igreja pregando. Por onde a gente anda, por onde nós nos encontrarmos, ali nós estamos pregando. Fica aqui no rádio pregando todo dia. Por quê? Exatamente porque eu tenho sã consciência, meu irmão, que nós temos que estar pregando enquanto estamos vivos.
altar aberto. Todo culto, todo dia é um apelo. Ainda hoje, se ouvides a sua voz, conforme Hebreus 13:15, temos que dar ouvidos à voz de Deus. Primeiro ir ao único que é digno. Vem para adorarmos a Ti, Senhor, e para Te servir. Desperte para pregar o Evangelho, pregar ao pecador. Como nós falamos, o título de nossa mensagem, isso é importante. Falar de Cristo ao pecador. Essa é a realidade. Falar de Cristo ao pecador, como eu disse, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:4. A igreja somos nós. Somos, como eu disse no início, embaixadores de Cristo. Como se Deus, como se o Senhor por nós rogasse. 2 Coríntios 5:20, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Querido Deus e Pai que estás no céu, em o nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha abençoar poderosamente a todos aqueles que estão na nossa escuta. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa oportunidade que faz presente na vida de cada um. Te peço e agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Você que ora, diga amém, tenha a bênção do Senhor neste horário maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa.